Bom, mais de um mês se passou aí desde que eu adquiri o meu iPhone 15 e hoje eu tô aqui para trazer as minhas impressões após esse período aí para vocês, o que eu tô achando aqui do iPhone 15. Para quem não sabe, antes do iPhone 15 eu tinha um S23 Ultra. Antes do S23 Ultra eu tinha um iPhone 14. Então eu saí do iPhone 14, fui pro S23 Ultra e agora voltei pro sistema iOS no iPhone 15. E aí depois de um pouquinho mais de um mês, eu tenho algumas impressões aqui a passar para vocês, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal em análise e vamos lá. Bom, primeiramente explicando aí por que eu saí do S23 e vim pro iPhone 15. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Vai estar linkado aqui no final desse vídeo e também aqui na descrição uma playlist só sobre iPhones e afins. Lá vocês vão encontrar vários vídeos que eu já fiz a respeito de iPhone. Beleza? Então passa lá, caso vocês ainda não tenham conferido, só dá uma conferida. Basicamente, retornei ao iPhone porque eu quero agora experimentar todo o ecossistema da Apple. Então, eu vou começar a adquirir vários produtos da Apple, Apple Watch, AirPod, MacBook, eu vou ter o ecossistema completo da Apple para poder trazer essas minhas impressões para vocês de alguém que sempre mexeu com Windows e agora vai migrar aos poucos para o sistema da Apple, tá? iPhone eu sempre tive, eu tive desde o iPhone XR, 10R para cá, então basicamente eu tive o SE segunda geração, eu tive o iPhone 12, o 13, o 14, agora eu tô no iPhone 15, então eu já tô habituado com o iOS aqui nos iPhones, esse não é o problema, mas eu quero ver agora, junto com o ecossistema, como é que as coisas vão fluir, se eu vou ter uma adaptação tranquila vindo de Windows, tá? Principalmente com relação ao MacBook, porque eu quero ver como é que vai ser essa minha adaptação aí. Eu tô vendo vários vídeos, inclusive, sobre isso, para ver o que a galera acha a respeito, mas eu vou trazer as minhas percepções aqui para vocês também mais para frente, quando eu estiver fechando mais esse ecossistema, tá? Então, basicamente, por isso que eu voltei aqui pro iPhone, para poder testar toda essa parte. Tá? Mas falando um pouquinho de desempenho, do meu tipo de uso e tudo mais, eu tenho um uso que eu considero já um uso mais pró do iPhone. Por quê? Porque eu utilizo ele para gravar, eu utilizo ele às vezes também para editar, então ele acaba sendo também a minha ferramenta de uso do dia a dia para o meu tipo de trabalho, já que eu trabalho aqui com gravação de vídeo, eu vou a evento, faço cobertura de evento e tudo mais, eu acabo utilizando o meu celular como ferramenta de gravação. Eu não levo câmera nem nada, eu quero ser o máximo possível minimalista para esses eventos, tá? Não gosto de ficar carregando aquele monte de tralhada que a galera leva e tudo mais, não. Eu gosto de fazer uma coisa mais simplista ali mesmo, só para poder capturar os principais momentos, e aí depois eu faço meu trabalho de edição e jogo no ar dessa maneira. Beleza? Então, esse aí é o meu modo de trabalhar com relação a isso. E, para esse fim, o iPhone 15 com toda certeza dá conta do recado sem qualquer tipo de complicação, tá? Além disso, eu utilizo também bastante o iPhone para gerenciar as minhas redes sociais, para poder mandar mensagens, e-mails. Basicamente, eu só mando e-mail via celular, tá? Eu não utilizo quase que o computador para esse fim. Eu utilizo aqui o celular, acesso os meus e-mails, respondo às empresas que entram em contato comigo, troco mensagens com as agências, as empresas, as marcas. Então, tudo isso aí é a minha utilização. Então, tudo isso acaba exigindo razoavelmente do aparelho, tá? Principalmente com relação à bateria. E a bateria é um ponto à parte que eu tenho para falar aqui para vocês do iPhone 15, que tem me surpreendido muito positivamente nesse um pouquinho mais aí de um mês, por volta de 37 dias aí aproximadamente, tá? Eu realmente tenho me surpreendido bastante. É um aparelho que apresenta uma excelente autonomia de bateria. Eu já fiz um vídeo dedicado aqui para vocês também, falando sobre o tempo de bateria, de autonomia que o aparelho tem rendido comigo e tem se mantido mais ou menos dentro daquilo que eu falei no vídeo. Se vocês, mais uma vez, não conferiram, no final aqui do vídeo vai ter a playlist e aqui na descrição também para vocês conferirem, tá? Passa lá depois e dá uma olhadinha. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada a reclamar do iPhone 15 com relação à autonomia e com relação a desempenho também, porque ele não engasga com absolutamente nada também, obviamente, tá? Então, Sandro, do que você eventualmente sente falta do S23 Ultra, por exemplo? Bom, eu sinto falta de dois pontos. O primeiro ponto é da possibilidade de câmeras, né? Porque aqui no iPhone 15 eu tenho só duas câmeras. Já no S23 Ultra eu tinha a possibilidade de 4 câmeras. Então ele acabava me dando uma possibilidade de fotos e de filmagens
maior do que o iPhone faz. Além disso, ele tinha um zoom excelente de 10 vezes óptico, mais 100 vezes híbrido, então tudo isso, em algumas situações específicas, acabava sendo bem útil também, tá? Então isso aí acaba fazendo falta, mas em momentos mais específicos, tá? De modo geral, a grande parte do meu tempo eu trabalho com fotos e filmagens absolutamente padrões, que não exigem tudo isso que o S23 Ultra acabava entregando em termos de filmagem e de fotos também. Por isso, inclusive, eu também não senti tanto voltando para o iPhone, saindo do S23 Ultra principalmente. Tá? Então isso aí acabou fazendo com que eu não tivesse esse grande impacto, porque a minha utilização do dia a dia já é uma utilização para fotos e vídeos mais padrão. Dificilmente eu preciso ter um zoom incrível para alguma coisa, ou preciso ter uma gravação que também permita dar um zoom maior em alguma coisa. É bem difícil disso acontecer, tá? Então isso aí acaba não me incomodando tanto. E a questão também da S Pen, porque o S23 Ultra vinha com a S Pen, que acabava ajudando em alguns pontos. Então, por exemplo, quando eu recebia alguns contratos de empresas para poder assinar e tudo mais, a S Pen fazia esse papel direitinho para mim, porque eu conseguia assinar digitalmente, diretamente pela tela do meu S23 Ultra através da S Pen, que acaba te dando um controle, uma precisão muito maior do que você fazendo ali com o dedo. A tela dele também é menor do que a do S23 Ultra, acaba fazendo com que os contratos, as palavras fiquem menores, os campos fiquem menores, você tem que ficar dando zoom ali com muito mais frequência, então isso é um ponto negativo, pelo menos aqui no iPhone 15. Obviamente, se eu tivesse com o iPhone 15 Plus ou 15 Pro Max, talvez essa situação ficasse completamente atenuada ou até inexistente mesmo. É que eu tô com um modelo aqui menor. E é isso aí, eu tô feliz aqui com o iPhone 15 porque o tamanho dele também acaba me proporcionando mais tranquilidade para guardar e tudo mais. O S23 Ultra, como era muito grandão, ele acabava fazendo um volume muito grande dentro do bolso, então acabava incomodando em alguns pontos para levar e transportar ele para cima e para baixo. Como dificilmente eu uso mochila e coisas do tipo para deixar o aparelho guardado lá dentro, normalmente eu uso guardado no bolso da minha calça. Então acaba sendo um dificultador ter um aparelho com tamanho muito exagerado, tá? Já o iPhone 15 aqui é o padrão, é o perfeito, é o que eu curto mais. É esse o tamanho que eu mais gosto de utilizar num aparelho, porque ele é mais fácil de manusear e é mais fácil também de botar no bolso, levar e passar desapercebido com maior tranquilidade. Mas dentro desses 37 dias aí de utilização do iPhone 15, ele tem saído super bem e eu tenho curtido bastante aqui o retorno ao iPhone e tá aqui com o iPhone 15, tá? Então eu vou trazendo mais informações mais para frente para vocês, principalmente com relação aí a esse ecossistema que eu vou começar a fechar e vou trazer todas essas impressões aqui para vocês. Então se vocês curtem saber sobre iPhones e aparelhos Apple de modo geral, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!